Esse mês, vamos conversar aqui um pouquinho sobre um lugar. O Rio de Janeiro, lá pelo início do século XIX, aquela região que hoje nós conhecemos ali entre a Rua Francisco Bicário, Presidente Vargas, Praça da Bandeira, Viadutos Maneiros, aquilo era tudo alagado, era pântano. E tinha um braço da Baía de Guanabara que entrava por ali, até que virou o Canal do Mangue. Mas já naquela época, pequenos comerciantes que faziam cerâmicas e telhas do norte, né, da Baía de Guanabara, e também produtores rurais, entravam ali de barco e iam até o que depois virou a Praça 11, que é o assunto desse mês. Então chegavam barcos ali, pequenas embarcações que abasteciam a cidade pela Praça 11. Pois bem, foi na Praça 11, na Rua Visconde de Itaúna, número 33, que os meus bisavós se instalaram, mais ou menos uns 90 anos atrás, espanhóis, e eles criaram ali em sociedade uma tinturaria, a Tinturaria Lorde. Na Rua Visconde de Itaúna 29, bem ao lado, ficava a Companhia Cervejaria Princesa, que depois fez uma fábrica bem maior ali no bairro do Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro, e funcionou até o final dos anos 90. Pois bem, eu sempre me interessei pelas origens do samba. Foi só começar a gravar, começou o movimento aqui, não tinha ninguém passando na rua. E há muitos anos atrás, eu estava numa dessas bienais do livro, né? Bienal do livro, e tinha lá um livro sobre a história da Praça 11 do meu tempo, de um cidadão chamado Malamude. Nunca me esqueci. Eu comprei o livro, depois eu até acabei jogando ele fora. E quando eu li o livro, eu fiquei bem espantado, porque ele, Praça 11, que eu conhecia como Tia Seata, né, como as origens do samba, das escolas de samba do Rio de Janeiro, ele sequer mencionava isso. Ele mencionava a visão que ele teve na época, né, e que era o lugar onde vinham os judeus. Os judeus, quando chegavam na América do Sul, chegavam no Brasil, chegavam no Rio de Janeiro, iam todos morar naquela região ali. Pois bem, aí eu conversando um dia com o Sérgio Cabral pai, jornalista, muitas vezes encontrei com ele na Portela, trabalhando lá, fazendo entrevistas e reportagens. Mais uma vez o Sérgio Cabral no CCBB, estava fazendo um evento, e eu fui conversar com ele, falei, Sérgio Cabral, o Malamude escreveu esse livro, mas aí ele me respondeu, ele me explicou, ele falou assim, olha só, eram universos paralelos, eles não se cruzavam. Os judeus não se cruzavam com os imigrantes de outros cristãos, né, que por sua vez não se cruzavam com os negros. Então coexistiam no mesmo espaço físico esses grupos. E o Samuel Malamude conseguiu escrever um livro inteiro, no qual, sem nenhum demérito ao livro dele, ele descreve muito bem a realidade que ele via, do qual só existiam judeus ali. E, quer dizer, não me lembro, eu li o livro há 30 anos atrás. Pois bem, aí na Praça 11, na Rua Visconde de Itaúna, número 33, tinha a Tinturaria Lorde. Um assunto que minha avó não gostava muito de falar, porque foi um certo fracasso, né? Eu me lembro de uma vez ela dizendo, ninguém ganhou dinheiro ali, dava muito trabalho, e acabaram no final da vida do meu bisavô. Ele já tinha sido antes funcionário da Companhia Lloyd Brasileiro, mas ele não gostava de trabalhar embarcado em navio, porque ele ficava muito tempo longe da família, mas no final ele acabou voltando para o Lloyd, e com isso ele acabou trabalhando no Lloyd durante a guerra, na época em que os navios brasileiros foram torpedeados pelos submarinos alemães. E nós temos um primo dele, né, que não morreu, mas ficou uma semana numa balsa, né, e como ele era meio careca, ele ficou com a cabeça toda queimada. Isso era um trauma na família, e a minha avó e a minha tia Carmen, que a gente conheceu, que lembravam muito da época da guerra, das notícias que chegavam dos navios do Lloyd sendo bombardeados, né? E muitas pessoas morreram com isso. Pois bem, mas por que será que... Aí são o terreno das conjecturas, né? Por que será que a Tinturaria Lorde não deu certo, né? Muito pelo crescimento do comércio judeu, né? Da dominância dos judeus, e o maior Malamude dizia que ele só fazia negócios com eles mesmos, né? Mas eu nunca consegui conversar com a minha avó sobre isso. Os meus bisavós eu não conheci. O meu avô, que também era espanhol, casou com a minha avó. Minha avó nasceu aqui no Brasil, em 1913, mas o meu avô
ele é de outro ramo da família, né? Quer dizer, é espanhol também, da mesma região da minha bisavó, da província de Castilha e León, enquanto que o meu bisavô era da Galícia. Quando, em 1942, Getúlio Vargas derrubou aquilo tudo, fez uma avenida no nome dele próprio, né? E o engenheiro, aí já tinha, a minha família já tinha saído da Visconde em 33, já não morava mais lá. Mas por incrível que pareça, no mesmo endereço foi residir o engenheiro responsável pela demolição da Presidente Vargas. Então o filho dele tem um depoimento, uma tese de doutorado da USP, o filho dele tem um depoimento dizendo, ele descrevendo esse imóvel da Visconde Itaúna, número 33, e descrevendo que uma casa, durante algum tempo, por uma ação judicial, ela conseguiu ficar de pé e ela ficava isolada lá no meio da avenida. Eu não gosto, tanto a tia Carmen quanto a minha avó não gostavam, uma vez eu pensionei, mas ali não era perto daquela região, né, da zona, e aí dizer, não, aquilo era longe, né, era ali na região dos que hoje são os Correios, né, como se a Praça 11 fosse, a Visconde Itaúna 33 era quase na esquina do Campo de Santana, né, e minha avó estudou na escola, meu Deus, Pitácio Pessoa. A escola Pitácio Pessoa foi construída pelo imperador Dom Pedro II, ainda com o nome de Escola São Sebastião, que ficava exatamente atrás era uma das laterais da Praça 11, né, que ficava exatamente atrás do Canal do Mangue, onde atrás dessa escola havia uma balança que é mencionada pelos sambistas, onde eram pesados os itens que vinham e chegavam ali nas embarcações para o recolhimento dos impostos. A tia Carmen, irmã mais nova da minha avó, ela conheceu ali, né, a pessoa com que ela viveu durante 50 anos, ela conheceu aos 17 anos, né, que era o dono da companhia Cervejaria Princesa, que fazia a cerveja Black Princess. Cerveja Black Princess e Guaraná Princesa. Cerveja igual não há, nem melhor Guaraná. E depois o Erivelto Martins, aquele samba que ficou famoso, vão acabar com a Praça 11, e com isso eu acabo a minha contribuição mensal aqui para o Jaboticas, gravando aqui da varanda. Até pro mês. Só para complementar aqui, que eu não vou regravar tudo, porque a proposta é falar de primeira, mas eu falei uma grande besteira. O nome da escola é Benjamin Constant, que era a antiga Escola São Sebastião, que depois virou Escola Benjamin Constant. Nada de Epitácio Pessoa, esqueçam isso. E a Rua Visconde Itaúna, ela acabou quando foi construída a Presidente Vargas, mas ela representa o trecho de subida, né, da Praça da Bandeira até o Campo de Santana. Não existe mais nenhuma única construção daquela época. Até o início dos anos 70 ainda tinha muita coisa ali. O metrô matou de vez. Eu lembra que eu falei dos cinemas? Na Praça 11 tinha um cinema que eu queria ter conhecido, que era o Bruni Rio Branco, que ficava ali onde hoje não tem rigorosamente nada, perto daquele viaduto ali, que foi demolido talvez no início da década de 70 na construção do metrô. Tchau.